Eram 23 horas de uma terça-feira comum quando Augusto Veríssimo finalmente desligou o último monitor do escritório. O silêncio do 32º andar era absoluto, interrompido apenas pelo zumbido discreto do ar-condicionado. Ele afrouxou a gravata, pegou o celular e digitou no aplicativo de delivery sua refeição de sempre: um risoto de funghi e uma garrafa de vinho tinto. Sozinho, como todas as noites dos últimos 7 anos. Mas naquela noite, enquanto esperava o elevador executivo, uma voz feminina surgiu atrás dele. A voz de Celina Drummond, sua assistente executiva há apenas 3 meses. Estou com fome, posso ficar mais um pouco? A frase simples ecoou no corredor vazio como um trovão silencioso. Augusto virou-se lentamente, encarando aquela mulher de 32 anos, que sempre mantinha distância profissional impecável. Ela segurava uma pasta com relatórios, mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam solidão, diziam cansaço, diziam uma verdade que ele reconhecia no próprio reflexo todas as manhãs. Aquela frase mudaria tudo, porque às vezes as revoluções mais profundas começam com a admissão mais simples: eu também estou sozinho. Eu também tenho fome. Não apenas de comida, mas de presença humana, de conversa real, de conexão verdadeira. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e continue assistindo até o final, porque essa história vai te surpreender. Augusto Veríssimo não era um bilionário qualquer. Aos 47 anos, ele comandava a Veríssimo Capital, uma das maiores gestoras de investimentos da América Latina, com sede em Porto Alegre e escritórios em 12 países. Seu nome movia mercados. Suas decisões impactam milhões de pessoas. Sua fortuna ultrapassa os 3 bilhões de reais. E ele comia sozinho todas as noites. A história de Augusto era daquelas que inspiravam capas de revistas de negócios. Filho de um contador de classe média de Gramado, ele estudou economia na Federal, trabalhou 18 horas por dia durante 15 anos e construiu um império financeiro do zero. Começou como analista júnior, depois trader, depois sócio minoritário de uma corretora, até fundar sua própria gestora aos 35 anos. Em uma década, a Veríssimo Capital se tornou sinônimo de retornos estratosféricos e gestão agressiva de portfólios. Mas o sucesso cobra seu preço. Sempre cobra. Marcela havia sido o amor da sua vida. Eles se conheceram na universidade. Casaram-se jovens e ela estava ao seu lado quando ele ainda era apenas um analista sonhador. Apoiou cada risco, cada madrugada trabalhando, cada aposta ousada no mercado. Mas conforme o império crescia, a distância entre eles também crescia. Não houve traição. Não houve briga. Houve algo pior: indiferença silenciosa. Há 7 anos, numa manhã de outono em Porto Alegre, Marcela sofreu uma embolia pulmonar fulminante enquanto corria no Parque Farroupilha. Tinha apenas 38 anos. Saudável. Atlética. Sem histórico familiar. Um coágulo microscópico que viajou até o pulmão e roubou dela os próximos 50 anos de vida em questão de minutos. Augusto estava em Londres fechando uma aquisição quando recebeu a ligação. Chegou 12 horas depois. Tarde demais até para se despedir. Desde então, algo dentro dele congelou. Continuou investindo, multiplicando fortunas, tomando decisões que mudam vidas. Mas parou de viver a própria vida. O apartamento duplex com vista para o Guaíba permaneceu impecável e vazio. A cozinha gourmet nunca era usada. Os quartos de hóspedes jamais recebiam visitas. Ele trabalhava 16 horas por dia, comia refeições delivery no escritório e dormia 5 horas antes de recomeçar o ciclo. Seus sócios notavam. Seus poucos amigos comentavam, mas ninguém conseguia atravessar a muralha invisível que Augusto erguera ao redor de si mesmo. Ele era cordial, educado e generoso, mas completamente inacessível emocionalmente. Até a Celina Drummond chegar. Ela foi
contratada 3 meses antes para substituir Rogério, o assistente executivo que pediu demissão após uma década de serviço. Augusto entrevistou 17 candidatos qualificados antes de escolher Celina. Não porque ela fosse a mais experiente, mas porque era a única que respondeu a sua pergunta final com honestidade brutal. Por que você quer esse trabalho? Ele havia perguntado, esperando o discurso decorado sobre desafios e crescimento profissional. Celina o encarou diretamente e disse: por quê? Estou fugindo, e preciso de uma razão para acordar todo dia que seja maior que minhas próprias dores. A resposta o desarmou completamente. Ele contratou na hora. Celina era natural de Florianópolis, formada em administração, com pós-graduação em gestão estratégica. Aos 32 anos, tinha um currículo impecável e um olhar que carregava tristeza antiga. Nos primeiros 2 meses, ela foi a profissional perfeita. Pontual, eficiente, discreta. Organizava a agenda caótica de Augusto com precisão militar, antecipava necessidades antes que ele verbalizasse e mantinha distância respeitosa. Mas pequenos detalhes começaram a aparecer. A forma como ela preparava o café exatamente do jeito que ele gostava sem que ele precisasse pedir. Como sempre, deixava uma garrafa de água fresca na mesa antes das longas reuniões. Como sabia quando ele precisava de silêncio e quando precisava de dados concretos. Não era apenas competência profissional, era uma atenção humana genuína. Augusto, por sua vez, começou a notar coisas além do profissional. Notou que Celina nunca almoçava com os colegas, que ficava até tarde mesmo quando não havia demanda, que seu celular nunca tocava com ligações pessoais, que ela usava uma aliança fina no dedo, mas nunca mencionava marido ou família. Um dia, ele a encontrou sozinha na copa, às 21 horas, comendo um sanduíche frio, enquanto revisava relatórios. Ela se sobressaltou quando ele entrou, rapidamente se desculpando por usar o espaço. Ele apenas acenou com a cabeça e preparou seu café. O silêncio entre eles não foi desconfortável. Foi o silêncio de 2 pessoas que reconhecem a solidão uma da outra. Foi naquela terça-feira, 3 meses depois da contratação, que tudo mudou. Augusto tinha passado o dia inteiro em reuniões extenuantes com investidores japoneses interessados em um fundo de infraestrutura. As negociações foram tensas, os números complexos, as exigências absurdas. Quando o último executivo finalmente deixou o escritório às 22 horas, ele se sentiu drenado de uma forma que ia além do cansaço físico. Celina estava finalizando o relatório consolidado da reunião. Ele disse que ela podia ir embora, mas ela insistiu em terminar. Mais meia hora depois, ele salvou os últimos arquivos e decidiu encerrar o dia. Foi quando pediu delivery. Risoto de funghi, vinho tinto, mesa para 1. E então, enquanto esperava o elevador, ela apareceu. Cabelos presos num coque desarrumado depois de 14 horas de trabalho. Blazer amassado, olheiras discretas sob a maquiagem desbotada. E aquela frase que atravessou todas as suas defesas: estou com fome, posso ficar mais um pouco? Augusto a encarou por longos segundos. Viu ali da assistente eficiente. Viu uma mulher exausta. Viu alguém que, como ele, estava adiando o retorno para uma casa vazia. Viu um reflexo dele mesmo. Eu pedi delivery. Chega em 20 minutos. É risoto, mas posso pedir outra coisa se preferir. As palavras saíram antes que ele pudesse processá-las racionalmente. Celina hesitou. A linha profissional estava prestes a ser atravessada, e ambos sabiam disso. Mas ela estava cansada de linhas invisíveis. Cansada de voltar para o apartamento alugado onde só havia silêncio e memórias dolorosas. Risoto está ótimo, obrigada. Eles voltaram para a sala de reuniões executiva. Augusto tirou o paletó pela primeira vez na frente dela. Celina tirou os sapatos de salto, revelando meias simples com um pequeno furo no dedão. De alguma forma, aquele detalhe humano quebrou o último resquício de formalidade. Enquanto esperavam a comida, começaram a conversar. Não sobre trabalho, não sobre mercado,
sobre coisas reais. Ela contou que havia se mudado para Porto Alegre 6 meses antes, depois que seu casamento de 8 anos terminou de forma abrupta. Não houve drama cinematográfico, apenas o reconhecimento doloroso de que ela e Tiago haviam se tornado estranhos compartilhando o mesmo teto. A gente parou de se ver. Morávamos juntos. Dormíamos na mesma cama, mas vivíamos vidas paralelas. Um dia, ele disse que estava cansado de fingir. Eu respondi que eu também estava. E foi isso. Dividimos tudo, assinamos papéis, e cada um seguiu seu caminho. Augusto reconheceu a dor silenciosa na voz dela. Era diferente da sua perda, mas igualmente devastadora. E olha essa? Ele perguntou, apontando para o anel que ela ainda usava. Celina olhou para a própria mão como se visse o anel pela primeira vez. Proteção. Quando uma mulher usa aliança, sofre menos assédio no ambiente corporativo. Triste, mas verdadeiro. Ele deu um sorriso amargo, inteligente e deprimente ao mesmo tempo. O delivery chegou. Eles comeram risoto direto das embalagens, usando os talheres plásticos, bebendo vinho em copos de café da copa. Era tudo errado segundo os padrões que ambos mantinham. E era exatamente por isso que parecia certo. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal agora, deixe seu like no vídeo, considere se tornar membro do canal para apoiar mais conteúdos como este e continue assistindo até o final, porque o que está por vir vai mexer com suas emoções. Aquela primeira noite comendo juntos deveria ter sido um evento isolado, uma exceção justificável pelo dia exaustivo e circunstâncias peculiares. Mas tornou-se um padrão silencioso. 2 noites depois, quando ambos novamente ficaram até tarde, Augusto perguntou casualmente se ela tinha planos para jantar. Ela respondeu que não. Ele pediu comida japonesa. Dessa vez, já usaram pratos de verdade da copa executiva, e ela trouxe uma garrafa de vinho branco que tinha ganhado e nunca abriu. Na semana seguinte, aconteceu 3 vezes. Depois 4. Em um mês, tornou-se rotina não oficial deles. Sempre depois que todos iam embora. Sempre na sala de reuniões ou no escritório dele. Sempre conversas que começavam superficiais e terminavam profundas. Augusto descobriu que Celina havia perdido a mãe por um câncer de ovário quando tinha apenas 23 anos. Que praticamente criou as 2 irmãs mais novas sozinha enquanto o pai afunda em depressão. Que conheceu Tiago justamente nesse período caótico e se apegou a ele como tábua de salvação. Que construiu um casamento sobre necessidade, não sobre amor verdadeiro, e pagou o preço anos depois. Eu me tornei tão focada em ser funcional, em resolver problemas, em seguir em frente, que esqueci de sentir, ela confessou numa quinta-feira chuvosa, enquanto assistiam à tempestade pela janela panorâmica. Quando minha mãe morreu, não tive tempo de fazer luto. Tinha contas para pagar, irmãs para cuidar, vida para tocar. E quando finalmente tive tempo, estava casada com um homem que mal conhecia de verdade. Augusto entendeu perfeitamente. Eu fiz o oposto. Quando Marcela morreu, eu me permiti sentir durante exatamente uma semana. Chorei, gritei, quebrei coisas. E depois tranquei tudo numa caixa mental e voltei ao trabalho. Achei que estava sendo forte, mas estava apenas adiando o inevitável. E o que é inevitável? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Aceitar que a vida continua. Que continuar não é traição. Que sobreviver não é suficiente. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de significado. Era a primeira vez que Augusto verbaliza aquilo em voz alta. A primeira vez em 7 anos que admitia que estava apenas existindo, não vivendo. Os sócios de Augusto começaram a notar mudanças sutis. Ele chegava 10 minutos mais tarde algumas manhãs, sempre depois de longas noites no escritório. Sorria ocasionalmente durante reuniões. Fez uma piada numa videoconferência com investidores.
Pequenas coisas que, para quem o conhecia há anos, eram praticamente revoluções. Henrique Tavares, seu sócio e melhor amigo desde os tempos de universidade, o confrontou no almoço. O que está acontecendo com você? Como assim? Augusto, te conheço há 25 anos. Você está diferente, menos robótico, mais presente. Augusto considerou mentir, desviar, minimizar. Mas estava cansado de muralhas. Tenho jantado com a Celina, minha assistente. Depois do expediente, conversamos. É só isso. Henrique arqueou as sobrancelhas. É só isso? Augusto, você não jantou com ninguém, literalmente ninguém, nos últimos 7 anos. Isso não é só isso. Não é romântico. É apenas. Ele procurou as palavras certas. Conexão humana. Alguém que entende o que é carregar peso invisível. Henrique estudou o rosto do amigo longamente antes de responder. Eu sei que você se culpa pela Marcela. Sei que acha que não estava presente o suficiente, que priorizou trabalho sobre casamento, que deveria ter estado lá. Mas Augusto, ela teve uma embolia pulmonar. Mesmo se você estivesse do lado dela, não teria feito diferença. Médicos me disseram isso. Você sabe disso. Sei aqui, Augusto apontou para a cabeça. Mas não aqui, apontou para o peito. Então talvez seja a hora de deixar os dois se alinharem. E se essa Celina está te ajudando nisso, seja lá como for, eu apoio. Mas as coisas estavam ficando mais complicadas do que Augusto imaginava. Porque em algum momento, entre conversas sobre perdas e risadas sobre absurdos corporativos, entre confidências à meia-noite e silêncios confortáveis, algo mudou. Ele começou a esperar ansiosamente pelas noites, a planejar mentalmente assuntos para discutir com ela, a notar detalhes minúsculos como quando ela mudava o perfume ou prendia o cabelo de forma diferente. A sentir um aperto no peito quando ela menciona casualmente que tinha compromisso no fim de semana e não poderia ficar até tarde. E percebeu, com uma mistura de pânico e alívio, que estava desenvolvendo sentimentos. Celina também estava lutando suas próprias batalhas internas. Nos últimos meses, Augusto se tornou mais que um chefe exigente. Torna-se a pessoa com quem ela mais falava, o único que conhecia suas histórias reais, seus medos secretos, suas esperanças escondidas. Ela se pegava escolhendo roupas pensando no que ele gostaria, guardando histórias engraçadas durante o dia para contar à noite, sentindo borboletas no estômago quando recebia um e-mail dele. Era perigoso, era inapropriado, era real. A situação chegou ao ponto crítico na sexta-feira de agosto. Augusto estava fechando um acordo multimilionário que levou meses de negociação. Quando o contrato foi finalmente assinado às 19 horas, ele sentiu uma onda de satisfação profissional que não experimentava há anos. E a primeira pessoa com quem quis compartilhar foi Celina. Ele a encontrou organizando arquivos no escritório dela, concentrada na tela do computador. Fechamos o acordo Northbridge. Ela ergueu os olhos, e o sorriso que iluminou seu rosto fez o coração dele dar um salto. Augusto, isso é incrível. Você trabalhou tanto para isso. Sem pensar, movido pela euforia e emoção do momento, ele a abraçou. Foi um abraço simples, de comemoração, que deveria durar 3 segundos. Mas quando ela retribuiu, quando sentiu o corpo dela contra o seu, quando o perfume suave dela invadiu seus sentidos, tudo parou. Eles se afastaram simultaneamente, claramente desconfortáveis. O ar entre eles estava carregado de algo novo, algo que não podiam mais ignorar. Desculpe, ele murmurou. Foi inapropriado. Não, ela respondeu rapidamente. Não foi. Foi apenas humano. Mas o momento havia quebrado algo, ou talvez revelado algo que ambos vinham evitando. Ficaram em silêncio constrangidos por alguns segundos antes de Celina respirar fundo e fazer a pergunta que mudaria tudo. Augusto, o que estamos fazendo? De verdade, ele poderia ter desviado. Poderia ter intelectualizado, racionalizado, minimizado. Mas estava exausto de mentir para si mesmo. Eu não sei.
Sei apenas que pela primeira vez em 7 anos, acordo pensando em algo além de trabalho. Espero ansiosamente pelas noites. Que você se tornou a pessoa mais importante na minha vida, e isso me apavora. Celina fechou os olhos, como se as palavras fossem simultaneamente o que ela mais queria e mais temia ouvir. Eu saí de um casamento morto há menos de 1 ano. Jurei para mim mesma que ficaria me reconstruindo, em ser completa sozinha antes de deixar alguém entrar. E agora? E agora o quê? Ela abriu os olhos e o encarou diretamente. E agora acordo pensando em você. Fico até tarde não porque há trabalho, mas porque aqui eu não me sinto sozinha. Você se tornou meu lugar seguro, e isso me aterroriza porque sei que posso me perder de novo. A honestidade brutal dela o desarmou completamente. Ele deu 2 passos em direção a ela, parando a poucos centímetros de distância. E se nós dois paramos de tentar ser fortes o tempo todo? E se admitirmos que está tudo bem precisar de alguém? Augusto, eu trabalho para você. Existe uma dinâmica de poder. Existe. Então peça demissão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Celina o encarou como se ele tivesse enlouquecido. O quê? Peça demissão. Agora. Eu te dou 6 meses de salário como compensação, cartas de recomendação para qualquer empresa que quiser, e eliminamos completamente a questão profissional. Você está maluco? Augusto, pense racionalmente. Isso não resolve nada. Só cria outros problemas. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Então me diga o que fazer. Porque eu não consigo mais fingir que você é apenas minha assistente. Não consigo mais fingir que essas noites são apenas jantares convenientes. Não consigo mais fingir que não me importo. Celina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E eu não consigo fingir que vim trabalhar para você por acaso. Li sobre você antes da entrevista. Sobre seu sucesso incrível e sua vida pessoal inexistente. Vi um homem brilhante que havia se perdido na própria dor. E pensei, eu entendo ele. E isso me assustou desde o primeiro dia. Por que te assustou? Porque reconhecer a dor de alguém significa que você é dor similar. E eu estava tentando desesperadamente fingir que estava bem. Augusto deu o último passo que o separava e segurou as mãos dela. E se nenhum de nós dois fingisse estar bem? E se apenas tentássemos estar bem juntos? Celina olhou para as mãos entrelaçadas. Pensou em todos os motivos pelos quais aquilo era complicado. Pensou nas dinâmicas profissionais, nas diferenças de idade e posição social, nos julgamentos inevitáveis. Pensou em todos os motivos racionais para recuar. E então pensou em como se sentia quando estava com ele. Pensou nas risadas compartilhadas, nas vulnerabilidades trocadas, na conexão genuína que não experimentava há anos. Pensou em como, pela primeira vez desde que sua mãe morreu, sentia que podia descansar. Que não precisava ser forte o tempo todo. Eu estou com medo, ela admitiu em voz baixa. Eu também. Estou apavorado. Ele apertou suavemente as mãos dela. Mas estou mais assustado com a ideia de deixar você ir e passar o resto da vida me perguntando, e se? Foi Celina quem deu o primeiro passo. Ela se inclinou e encostou a testa na dele, fechando os olhos. Não se beijaram. Não precisavam. Aquele gesto simples disse tudo: rendição, aceitação, começo. Tudo bem, ela sussurrou. Vamos tentar. Mas do jeito certo. Eu peço demissão. Cumpro o aviso prévio. E depois, sem complicações profissionais, vemos aonde isso nos leva. Augusto sorriu pela primeira vez em anos de uma forma que iluminou seu rosto inteiro. Então estamos fazendo isso? De verdade. De verdade. Mas tem uma condição. Qual? Nada de decisões precipitadas. Nada de fugir quando ficar difícil. Nada de repetir erros do passado. Comunicação honesta sempre, mesmo quando dói. Trato feito. Ele selou a promessa com um beijo suave na testa dela, gesto que carregava mais ternura que qualquer beijo nos lábios. Celina entregou sua carta de demissão na segunda-feira seguinte. A notícia causou ondas de choque pelo escritório. A assistente mais eficiente que a Veríssimo Capital já teve estava saindo depois de apenas 4 meses.
As especulações correm soltas. Salário melhor, proposta internacional, conflito com o chefe. Ninguém imaginou a verdade. Durante as 4 semanas de aviso prévio, Augusto e Celina mantiveram distância profissional impecável no escritório, mas continuaram jantando juntos, agora sem mais pretextos de trabalho. Foram a restaurantes de verdade. Caminharam pelo Parque da Redenção numa tarde ensolarada de setembro. Ele a levou para conhecer Gramado, apresentando-a aos pais que não via há meses. A mãe de Augusto, Dona Cecília, uma senhora de 70 e poucos anos com olhos perspicazes, puxou Celina para um canto enquanto Augusto e o pai conversavam sobre o negócio de contabilidade da família. Meu filho não traz ninguém aqui desde Marcela. Você é especial para ele. Celina chorou. Ainda estamos conhecendo um ao outro. É tudo muito novo. Cecília segurou suas mãos com firmeza surpreendente. Meu filho morreu junto com Marcela naquele dia. O corpo continuou funcionando, mas a alma estava congelada. E agora, pela primeira vez em 7 anos, vejo a vida nos olhos dele de novo. Isso não é novo, querida. Isso é renascimento. As palavras ecoaram na mente de Celina durante semanas. Quando o último dia de trabalho dela finalmente chegou, o escritório organizou uma despedida simples. Augusto fez um discurso formal agradecendo sua competência e dedicação. Ela respondeu educadamente. Ninguém percebeu os olhares trocados, as mensagens não verbalizadas, a promessa silenciosa de que aquele era apenas o começo. Naquela noite, pela primeira vez, eles jantaram no apartamento dele. Celina entrou no espaço luxuoso com vista panorâmica para o Guaíba e imediatamente sentiu a solidão impregnada nas paredes. Era lindo, impecavelmente decorado e completamente desprovido de vida. É como um mausoléu, ela comentou suavemente, olhando as fotografias emolduradas de Marcela que ainda ocupavam lugares de destaque. Augusto seguiu seu olhar. Eu nunca soube o que fazer com elas. Parecia errado tirá-las. Parecia errado mantê-las. Celina se aproximou da fotografia principal, Marcela sorrindo. Numa praia, cabelos ao vento, felicidade genuína no rosto. Ela era linda. É complicado. E teimosa. E perfeita em suas imperfeições. Ele ficou ao lado de Celina, olhando a foto como se a visse pela primeira vez em anos. Passei tanto tempo idealizando-a depois da morte, transformando-a em santa, que quase esqueci a mulher real que ela era. Conte-me sobre ela, a pessoa real. E ele contou. Contou como Marcela odiava acordar cedo, mas adorava café da manhã. Como tinha mania de organização, mas deixava livros espalhados por toda a casa. Como brigavam por besteiras e faziam as pazes rindo. Como ela o desafiava constantemente, nunca o deixava se acomodar na zona de conforto. Como os últimos anos foram difíceis, com o trabalho dele consumindo tudo, com conversas cada vez mais rasas, com intimidade morrendo lentamente. Eu me convenci de que se ela não tivesse morrido, teríamos encontrado o caminho de volta um para o outro. Mas a verdade é que talvez não. Talvez tivéssemos nos tornado aqueles casais que continuam juntos por inércia, por história compartilhada, não por amor presente. Celina escuta sem julgar. Depois, calmamente, tirou a foto da estante e a colocou em uma caixa bonita que havia trazido. Ela merece ser lembrada, mas não como um fantasma que assombra sua vida. Como uma parte importante do seu passado que te fez quem você é hoje. Augusto observou enquanto Celina cuidadosamente colocava todas as fotos na caixa. Não estava apagando Marcela. Estava guardando-a com respeito, dando espaço para o futuro sem negar o passado. E agora? Ele perguntou quando a caixa estava fechada. Agora enchemos este apartamento de vida nova, de memórias novas. De risadas e bagunça e imperfeição humana. Eles pediram comida tailandesa. Comeram sentados no chão da sala porque Augusto admitiu que nunca usava a mesa de jantar formal. Celina tirou os sapatos e colocou os pés no sofá. Ele afrouxou a gravata pela primeira vez em sua própria casa em anos. E
Conversaram até às 3 da manhã sobre tudo e nada. Celina acabou dormindo no sofá, coberta com um cobertor que Augusto trouxe. Ele ficou observando-a dormir por alguns minutos antes de ir para o quarto, maravilhado com o fato de que sua casa não parecia mais um mausoléu, parecia um lar. Nas semanas seguintes, eles navegaram o relacionamento com cuidado deliberado. Celina encontrou um novo emprego em uma startup de tecnologia, posição que a desafiava de formas diferentes. Eles estabeleceram limites saudáveis, comunicação aberta e a prática de honestidade brutal mesmo quando inconveniente. Brigaram pela primeira vez numa tarde de outubro, discussão ridícula sobre compromissos sociais que escalou porque ambos estavam cansados. E então, pela primeira vez em suas vidas, não fugiram do conflito. Sentaram, falaram, ouviram e resolveram. E a relação ficou mais forte. Henrique, o sócio de Augusto, finalmente conheceu Celina num jantar casual. Depois, puxou o amigo de lado. Você está apaixonado. Augusto não negou. Estou apavorado e apaixonado em medidas iguais. Pô, amor sem medo é arrogância. Você está fazendo certo. Em novembro, 6 meses depois daquela primeira noite dividindo risoto, Augusto acordou num domingo e tomou uma decisão. Ligou para as irmãs de Celina, que nunca havia conhecido pessoalmente, e as convidou para vir a Porto Alegre. Pagou passagens, hospedagem, tudo. Queria conhecer as pessoas mais importantes da vida dela. Camila e Bianca chegaram numa sexta-feira à noite, cheias de energia e curiosidade sobre o famoso bilionário que havia capturado o coração de sua irmã mais velha. O jantar foi barulhento, caótico, repleto de histórias embaraçosas da infância de Celina e risadas genuínas. Augusto se viu contando histórias que não lembrava há anos, rindo de um jeito que havia esquecido ser possível. À noite, depois que as irmãs foram para o hotel, Celina o abraçou forte. Obrigada por ver que minha família importa, por querer fazer parte dela. Elas são incríveis. Entendo agora de onde vem sua força. E amanhã, ela disse com um sorriso nervoso, você me leva para conhecer sua mãe novamente? De verdade dessa vez. Como sua namorada, não como sua ex-assistente? Ele beijou a testa dela. Ela já te considera nora há meses. Mas sim, vamos oficializar. O encontro com Dona Cecília foi emocionante de formas que nenhum deles esperava. A senhora abraçou Celina por longos segundos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você trouxe meu filho de volta. Não tenho palavras para agradecer. Celina, também chorando, respondeu. Ele me trouxe de volta também. A gente se salvou mutuamente. Foi naquela noite, de volta ao apartamento que agora estava cheio de plantas, fotos novas, livros espalhados e sinais de vida compartilhada, que Augusto finalmente disse as 3 palavras que vinha segurando por meses. Eu te amo. Celina congelou, xícara de chá suspensa no ar. Colocou-a lentamente na mesa e se virou para encará-lo. Você tem certeza? Porque essas palavras têm peso, têm consequências. Tenho certeza absoluta. Eu te amo. Amo como você põe canela no café. Amo como você discute comigo quando acha que estou errado. Amo como você ronca levemente quando está exausta. Amo como você faz meu apartamento parecer um lar. Amo como você me obriga a sentir coisas que passei anos evitando. Eu te amo, Celina. Completamente. Ela não respondeu imediatamente. Levantou, caminhou até a janela, olhou para o Guaíba brilhando sob a luz da lua. Augusto sentiu pânico crescer, havia dito cedo demais, havia assustado ela, mas quando Celina se virou, estava sorrindo através das lágrimas. Eu também te amo. E isso me apavora porque significa que tenho algo a perder de novo. Mas aprendi que viver com medo de perder é pior que arriscar o coração. Ele a puxou para seus braços, e pela primeira vez em anos, talvez em toda a vida, Augusto Veríssimo se sentiu completamente em paz. Não porque os problemas haviam desaparecido, não porque a dor do passado havia sido apagada, mas porque finalmente entendeu que curar não significa esquecer.
significa integrar a dor à história, honrar o passado sem ser prisioneiro dele e ter coragem de construir um futuro novo. Era véspera de Natal e o apartamento de Augusto estava irreconhecivelmente transformado. Árvore decorada por Celina com mais entusiasmo que estilo. Guirlanda na porta. Música natalina tocando baixinho. E vozes enchendo cada cômodo. As irmãs de Celina estavam na cozinha preparando rabanada, enquanto Dona Cecília supervisionava com comentários bem-humorados. O pai de Augusto, seu Mário, discutia futebol com Henrique e sua esposa. Amigos próximos, alguns colegas de trabalho de Celina, até Rogério, o antigo assistente de Augusto que se tornara amigo verdadeiro, todos celebravam juntos. Augusto observava tudo do corredor, um copo de vinho na mão, ainda processando como sua vida havia mudado tão drasticamente em apenas 1 ano e meio. Celina o encontrou ali, escondido no céu. Posto de observação, fugindo da sua própria festa, apenas admirando. Isso é tudo tão diferente do que minha vida era. Melhor ou pior? Ele a puxou para perto, beijando o topo de sua cabeça. Infinitamente melhor. Assustadoramente melhor. Pô, porque tenho um presente de Natal para você, mas estou nervosa para dar. Augusto arqueou as sobrancelhas, intrigado. Mais nervosa que quando me disse que me amava? Muito mais. Ela tirou um envelope pequeno do bolso e o entregou com as mãos ligeiramente trêmulas. Ele abriu cuidadosamente. Dentro havia uma foto de ultrassom. Levou 3 segundos completos para seu cérebro processar o que estava vendo. Quando o processou, suas pernas quase cederam. Celina, isso é, 8 semanas. Descobri ontem. Eu sei que não planejamos. Eu sei que é rápido. Eu sei que... Ele a silenciou com um beijo que continha todas as emoções que palavras não conseguiriam expressar. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Estou apavorado, ele admitiu. Nunca fui pai. Nunca achei que seria. E se eu não souber como fazer isso, então vamos descobrir juntos. Como descobrimos tudo o resto. Ela segurou as mãos dele nas dela. Augusto, eu entendo se você precisar de tempo para processar. Entendo se isso for demais. Mas preciso que saiba que, independente da sua decisão, eu vou ter esse bebê. E vou amá-lo com tudo que tenho. Augusto olhou para aquela mulher extraordinária que havia entrado em sua vida pedindo para ficar um pouco mais, e percebeu que ela não apenas ficara, ela o transformara completamente. Ela o trouxe de volta à vida. Nós vamos ter esse bebê, ele corrigiu suavemente. Nós, juntos. E eu vou ser o melhor pai que conseguir ser. Vou errar, com certeza. Vou ficar apavorado, definitivamente. Mas vou estar presente. Isso eu prometo. Celina desabou em seus braços, sob alívio e alegria. Ele a segurou, maravilhado com o fato de que em 18 meses, sua vida havia passado de mausoléu vazio para lar transbordando de amor e agora, milagrosamente, para uma família crescente. Da sala, Dona Cecília gritou: vocês dois vão ficar aí escondidos, ou vão cantar as músicas natalinas conosco? Celina limpou as lágrimas e riu. Augusto entrelaçou os dedos nos dela. Juntos, caminharam de volta para a sala cheia de pessoas que amavam, para a celebração, para a vida que haviam construído tijolo por tijolo desde aquela noite simples dividindo o risoto. Enquanto todos cantavam desafinados, Augusto olhou ao redor e finalmente entendeu a verdade fundamental que havia passado anos negando: felicidade não é a ausência de dor. É a coragem de abrir o coração novamente, mesmo depois de ter sido despedaçado. É escolher acreditar em recomeços, mesmo quando tudo sugere que é mais seguro ficar sozinho. É permitir que alguém diga: estou com fome, posso ficar mais um pouco? E ter sabedoria para responder: sim, por favor, fique. Fique para sempre. E a Celina ficou. E no processo de ficar, ensinou Augusto que os melhores capítulos da vida frequentemente começam com as perguntas mais simples, feitas nos momentos mais inesperados, por pessoas que têm coragem de admitir sua vulnerabilidade. Porque às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que também esteja com fome não apenas de comida,
mas de conexão, de presença, de amor verdadeiro. E coragem para dizer: fique mais um pouco. Ou melhor ainda, fique para sempre. Comente aqui embaixo o que você achou dessa história, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos que também vão se emocionar com essa história, e assista aos próximos vídeos do canal, porque temos muitas histórias incríveis esperando por você.